Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula do canal Cálculo Além do Limite. Hoje estamos aqui na nossa sexta aula do treinamento Canguru de Matemática 2021 do nível J. Nesta aula abordaremos as questões de número 16 a 18. Então vamos lá. Vamos começar aqui então pela questão de número 16, a qual diz o seguinte: Marta escreveu um sinal de vezes entre o segundo e o terceiro algarismos do número 2020 e observou que a multiplicação 20 vezes 20 resulta um quadrado perfeito. Quantos números entre 2010 e 2099, incluindo 2020, têm essa mesma propriedade? Bom, pessoal, essa questão, assim como a questão número 18, que veremos posteriormente, são um pouco mais complexas. Temos aqui que pensar um pouco mais para resolvê-las, mas vamos resolver aqui de um, se vocês verão como ela vai ficando um pouco mais intuitiva, certo? Então, aqui sabemos somente que os números estão entre 2010 e 2029 e que eles possuem essa propriedade aqui da multiplicação, certo? Bom, dessa maneira sabemos que esses números começam com 20, certo? Pois estão entre 2010 e 2099, começam com 20, inevitavelmente. Os outros dois algarismos nós não sabemos quais são, então atribuiremos incógnitas, que chamarei aqui de A para representar as dezenas e B para representar a unidade. Este aqui é o nosso número. E sabemos, então, o produto entre eles, ou seja, 20 vezes o AB, lembrando que é o número AB, certo? E não A vezes B, é o número. 20 vezes AB deve ser um quadrado perfeito, certo? Para quem não se lembra, talvez, mas deve saber para essa Olimpíada, certo? Os quadrados perfeitos são aqueles números naturais, como 1, 4, 9, 16, e assim por diante, os quais possuem uma raiz exata e natural também, certo? Bom, então continuando aqui. Podemos escrever este número AB da seguinte forma. Bom, esse produto é igual a 20 vezes... Então, AB pode ser escrito como 10A mais B, certo? Pois A representa a dezena, então multiplicamos por 10, e B é a unidade, então não multiplicamos por nada. Bom, sabemos o quê? Sabemos que esse produto, então, como eu disse anteriormente, deve ser um quadrado perfeito. Então, vamos dizer assim, para estreitarmos os valores para essa questão, para conseguirmos achar de maneira mais fácil as respostas para essa questão, vamos colocar dentro de uma raiz. Pois, se é um quadrado perfeito, ao ser colocado em uma raiz, este número, este produto, deve resultar em um número inteiro, certo? A raiz desse produto deve ser um número inteiro também. Então, aqui está. Bom, sabemos que 20 pode ser escrito como 4 vezes 5, certo? Mas a raiz de 4 é 2. Então, ele sai para fora da raiz. Então, assim, 2 vezes raiz de 5, certo? Que era 4 vezes 5. 5 não é quadrado perfeito, ele continua na raiz. E vezes 10A mais B. Ok? Então, o produto agora ficou assim. Bom, e para isto aqui, para este produto ser um número inteiro, a raiz deve ser um número inteiro, certo? E, consequentemente, 5 vezes 10A mais B também é um quadrado perfeito. Mas este quadrado perfeito aqui
sabemos que é um múltiplo de 5, pois 5 está multiplicando, certo? Então é um múltiplo de 5. Agora, quais são os quadrados perfeitos que são múltiplos de 5? Bom, podemos pensar aqui. Temos então lá 1, 4, 9, 16 e, opa, o 25. Certo? 25 é um quadrado perfeito que é múltiplo de 5. Depois dele, temos quem? O 100. O 100 também é um quadrado perfeito que é múltiplo de 5. Então, 25 e 100, por exemplo, podem substituir esse produto, certo? Resultando em um número inteiro. Além desses dois números, temos também 225, certo? Que é 15 vezes 15. Temos também 400. Temos 625. E assim por diante. Vocês não precisam colocar muitos números aqui, só alguns iniciais para termos uma ideia do problema, certo? Precisamos disso. Bom, agora, então, como eu disse, esses números podem substituir esse produto. Por exemplo, então, 5 vezes 10, 5 vezes 10A mais B pode ser igual a 25, por exemplo, certo? E 25 dividido por 5 é 5. Então temos aqui o quê? 10A mais B igual a 5. Agora, antes de prosseguirmos aqui, devemos notar algo importante aqui, ó, que é o seguinte. O número A, por ser parte da dezena, ele não pode assumir o valor 0 nem 10, certo? Ele é um algarismo que está entre, vou colocar aqui em cima, entre 1, ele é maior ou igual a 1, e menor ou igual a 9, certo? Esse é o algarismo da dezena. Já o B é o algarismo da unidade. Então, por exemplo, ele pode ser 0, certo? Mas não pode ser nenhum número que seja 10, que seja igual a 10 ou maior que isso. Então, vou escrever aqui, o B é maior ou igual a 0 e também é menor ou igual a 9, certo? Bom, agora com isso em mente, continuaremos aqui. Bom, então temos aqui 10A mais B é igual a 5. Mas, como o A não pode ser 0, como acabamos de ver, então este número aqui, 10A mais B, é maior do que 10, certo? Pois o mínimo valor que A pode assumir é 1. E o mínimo valor que B pode assumir é 0. Então o mínimo valor que 10A mais B pode assumir é 10 mais 0, igual a 10. Então, isso aqui não é possível de acontecer, 10A mais B ser igual a 5. Desse modo, vemos que o 25 não pode ser substituído por este produto dentro da raiz. Não pode. Certo? Então, vamos para o próximo. 5 vezes 10A mais B igual a 100. Nosso próximo quadrado perfeito múltiplo de 5. Passando do 5 para o outro lado, dividindo, temos então que 10A mais B
é igual a 100 dividido por 5, 20. Certo? Agora, nós vamos pensar aqui. Bom, 10a mais b igual a 20. Na parte da dezena aqui, temos 2. E na parte da unidade, temos 0. Logo, podemos concluir o quê? Concluímos que a é igual a 2, certo? E b é igual a 0. Pois 2 vezes 10 é 20, 20 com mais 0 é 20. Tudo bem? Então, o 100 pode ser substituído aqui. Podemos substituir este produto por 100. Assim teremos um quadrado perfeito, satisfazendo aqui o nosso enunciado, certo? Então, deixemos o 100 aí. Vamos para o próximo. Vamos analisar agora o 225. Então, vamos igualar. 5 vezes 10 a mais b a 225. Passando o 5 para o outro lado, dividindo, teremos então aqui 10a mais b é igual a 225 dividido por 5, 45. Certo? E aqui, novamente, então, 10a mais b igual a 45, o que implica que a é igual a 4, representando a dezena, e b é igual a 5, pois representa a unidade. Certo? 4 vezes 10 é 40, mais 5, 45. Então, temos também que 225 é outra opção. Pode ser substituída por este produto aqui, pois é um quadrado perfeito e é tal que A e B existem nesta condição aqui, certo? Bom, então vamos ao próximo, 400. Então vamos lá, 5 vezes 10 a mais b é igual a 400. Passando o 5 para o outro lado, dividindo, teremos que 10a mais b é igual a 80. Certo? Então, novamente, devemos ter dois números a e b que satisfazem esta igualdade para considerarmos o 400 como uma possibilidade possível aqui para substituirmos neste produto, certo? E temos aqui que o A é igual a 8 e o B é igual a 0, certo? Esta é a única possibilidade possível para isto. Então, temos aqui que o 400 também é outro valor possível para ser substituído no produto dentro da raiz. Agora, vamos ver o 625. Bom, temos que 5 vezes 10 a mais b é igual a 625, certo? Então, passando 5 para o outro lado, dividindo, teremos que 10a
mais B é igual a 625 dividido por 5, que é 125. Aqui temos um problema. Bom, temos que esse número aqui, novamente, o maior valor possível de A é 9, certo? Como vemos aqui, é 9. E o maior valor possível de B também é 9. Logo, o maior valor possível de 10A mais B é 99. Certo? Este aqui é um número de 2 algarismos, não de 3. Então, não há qualquer valores para A e B que satisfaçam essa igualdade. Logo, 625, assim como 25, não pode substituir este produto dentro da raiz. Certo? Logo, temos somente estas 3 possibilidades aqui, pois qualquer número maior que isso será dividido por 5, resultará em um número de 3 algarismos também. Então não haverá nenhuma solução a mais. Desta forma, deveremos substituir então os valores que encontramos, certo? Teremos então aqui, por exemplo, com 100, teremos 2 vezes a raiz, aí substituímos 5 vezes 10A mais B por 100, 2 vezes 100, igual a 20, certo? Agora substituímos com 225. 2 vezes a raiz de 225 é igual a 2 vezes 15, igual a 30, certo? E substituindo com 400, teremos 2 vezes raiz de 400, igual a 2 vezes 20, igual a 40. Bom, assim, comprovamos, certo, que o produto entre eles está resultando em um número inteiro, certo? Bom, isso aqui não era necessário, foi só para mostrar para vocês, pois agora temos aqui os valores de A e B, que satisfazem o enunciado, certo? São eles aqui. Então, a única coisa que devemos fazer aqui é substituir esses valores no número. Então, por exemplo, no primeiro aqui, A igual a 2, B igual a 0. Logo, se torna 20 e 2 e o 0. É o primeiro aqui que já estava no enunciado. Agora, o outro. Começar com 20 e substituímos o número AB, certo? O número AB, por 4 e 5. 2045 é o nosso segundo número. E o último aqui, temos A igual a 8 e B igual a 0. Então, isso nos dá 2080, substituindo A e B. Então, estes são os 3 números que satisfazem as condições impostas pelo nosso enunciado, que nos leva à letra C como a resposta correta. Certo, pessoal? Então, vamos aqui ao próximo exercício, a próxima questão. Questão número 17. Essa é bem tranquila, tá? Vocês verão. 2 quadrados de tamanhos diferentes são desenhados no interior de um triângulo equilátero. Um dos lados de um desses quadrados cai sobre o lado do triângulo, conforme figura. Então temos aqui a figura ao lado. Qual é a medida do ângulo assinalado com ponto de interrogação? Então ele quer saber a medida deste ângulo aqui. Certo? Bom, eu peguei a figura e ampliei ela aqui para ficar mais fácil a visualização. Bom, uma questão de geometria, e como várias questões de geometria da Canguru, devemos perceber várias coisas e traçar vários segmentos de reta.
Bom, aqui é algo bem intuitivo. Por exemplo, podemos fechar aqui, certo? E formar um triângulo com este ângulo aqui que queremos saber. Chamarei de x. Bom, aqui temos um ângulo reto, pois o lado do quadrado está sobre o lado do triângulo, certo? Então, temos um ângulo reto aqui. Este é um triângulo equilátero, então temos 60 graus aqui. Ok? Aqui temos outro ângulo reto, certo? Fizer um quadrado, aqui fizemos a prolongação, um ângulo reto. E qual é o valor deste ângulo aqui agora? Bom, sabemos que a soma dos ângulos internos de um quadrado, na verdade, de um polígono de 4 lados, certo? É igual a 360 graus. Logo, o que devemos fazer é 360 graus menos 70 mais 60 mais 90. Ou seja, 360 graus menos 90 mais 60, 150. 150 mais 70 é 220. Logo temos 360 graus menos 220 graus. Que resulta em 140 graus. Então, 140 graus é o valor deste ângulo aqui. Certo? Bom, mas este ângulo e esse outro aqui, este ângulo interno do triângulo, são ângulos suplementares, ou seja, a soma deles é igual a 180 graus, pois estão sobre esse segmento de reta aqui, certo? Então, a medida deste ângulo aqui é igual a 180 menos 140, igual a 40 graus, certo? E sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo resulta em 180 graus. Logo, x é igual a 180 graus menos esses dois ângulos aqui. Ou seja, menos 90 mais 140, menos 130 graus. O que nos dá que x é igual a 50 graus. Certo? Alternativa letra E. Uma questão bem simples. Bom, tendo visto essa, iremos agora para a nossa última questão. E esta aqui eu devo lhes avisar que é um pouquinho mais complexa, assim que nem a 16, como eu lhes havia dito. Vocês viram por quê? Bom, com o seu carro, Lucas começou uma viagem. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Luca começou uma viagem de 520 quilômetros. Ops, marca-texto. Aqui, 520 quilômetros. Com 14 litros de gasolina no tanque. Bom, seu carro faz 10 quilômetros com 1 litro de gasolina. Certo. Depois de andar 55 quilômetros, ele vê uma placa mostrando a distância daquele ponto a 5 postos de gasolina ao longo da estrada. Um a 35 km, outro a 45, outro a 55, 75 e outro a 95 km de distância. A capacidade do tanque é de 40 litros. E Luca quer parar para abastecer somente uma única vez. Aí a questão nos pergunta: a que distância está o posto de gasolina em que ele deve parar? Bom, como vocês podem perceber, essa questão é um pouquinho mais difícil, né? Já caminhando ali para as questões de 5 pontos. Mas faremos de um jeito lógico aqui, que vocês verão que ficará um pouco mais simples, certo? Bom, então vamos começar ilustrando esse problema. Vamos desenhar aqui o que seria mais ou menos
a estrada, certo? Então, ele parte daqui do ponto que eu vou chamar de ponto zero, e seu destino está a 520 km de distância, como dito no enunciado. 520 quilômetros. Aqui a distância. Quilômetros. Bom, primeiramente, então temos que ele está com 14 litros de gasolina no tanque. Mas aqui fala que o carro faz 10 km com 1 litro de gasolina. Logo, por meio de uma regra de 3 simples, temos então que 1 litro faz 10 km, certo? Percorremos 10 km com 1 litro. E queremos saber quantos quilômetros conseguimos percorrer com 14 litros de gasolina. Vou chamar de X. Então, X vai ser igual a 14 vezes 10, certo? X vezes 1 igual a 14 vezes 10. X é igual a 140 quilômetros. Tudo bem? Então, temos aqui que com 14 litros de gasolina, ele ainda consegue andar 140 quilômetros. Mas, então, temos aqui depois, ele anda 55 km, certo? Depois de andar 55 km, ele vê uma placa. Então, temos aqui, vamos colocar aqui 55 quilômetros. Esta aqui é a posição dele agora. Então, como ele já andou 55 km, temos que ele só pode andar por mais 140 menos 55, que é igual a 80, 0,4 menos 5, isso é igual a 85 quilômetros. Então, é o que ele ainda pode andar com o combustível que ele tem no tanque. Bom, mas a viagem é de 520 km. Bom, então vamos colocar aqui. Mas ele já andou 55 km, certo? Então vamos ver o quanto falta ainda para ele andar. 520 menos 55. Aqui fica 5. Agora 1, 5. Ficamos aqui com 6. Aqui fica 4. Então ele ainda tem 465 quilômetros para percorrer, certo? Até chegar à sua distância final. Bom, mas ele só consegue andar por mais 85 quilômetros. Logo ele vai ter que parar em algum lugar para abastecer, certo? E ele tem aqui então as 5 opções de posto para abastecer. Bom, mas como ele só pode andar por mais 85 km, então já podemos descartar uma alternativa, que é a letra E. O posto que está a 95 km de distância não pode ser alcançado com o combustível que ainda resta no tanque, pois podemos andar só mais 85 km com o que resta no tanque, certo? Bom, agora, então ele deve parar em um posto. Eu vou colocar aqui uma certa distância D, certo? Uma distância D. Tal que, ao chegar no posto, como ele quer passar somente uma vez, então presumimos que ele deverá abastecer com a maior quantidade de combustível possível, ou seja, ele irá encher o tanque. E de acordo com o enunciado, a capacidade do tanque é de 40 litros. Logo, ao chegar nesse ponto D, ele irá encher o tanque, ou seja, terá 40 litros de gasolina. E 40 litros
faz 400 quilômetros, certo? Conseguimos fazer 400 quilômetros com 40 litros. O mesmo raciocínio que utilizamos aqui na regra de 3, certo? Bom, então 40 litros ele consegue correr mais 40 quilômetros nesse ponto. Ok, mas a distância, temos aqui que a distância 465 menos D deve ser menor do que 400, certo? Logo, vamos passar o 465 para o outro lado da desigualdade, menos D menor do que 400 menos 465, logo menos D é menor do que menos 65, portanto, D é maior que 65, certo, pessoal? Pois aqui nós multiplicamos toda a desigualdade por menos 1. E não se esqueçam que quando fazemos isso, devemos inverter o sinal de desigualdade, certo? Então D passa a ser maior do que 65 quilômetros. Ok? E isso nos leva a eliminar a alternativa A alternativa B e a alternativa C, pois são menores que 65 km. Logo, o posto em que ele deve parar é o posto que é maior que 65 km, porém, como vimos, menor do que 85 km. Está a uma distância menor de 85 km. Só resta a letra D, 75 km. Certo, pessoal? Bom, e assim encerramos aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em curtir, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Porque, pessoal, é muito importante que vocês se inscrevam para que o canal continue a crescer e chegar a mais pessoas que gostam de matemática, de Olimpíadas, etc. Porque esse é o intuito, né? Eu quero aqui ajudar vocês a irem melhor nas Olimpíadas também e em matemática, certo? Bom, então é isso. Nos vemos até o próximo vídeo e até mais.